Oi pessoal, tô de volta, finalmente. Passei alguns dias offline aí, ritmos e ciclos naturais da vida, uma coisa que a gente vai aprender nessa história da Vasalisa, que foi a última história que eu contei. Outra coisa que eu quero comentar, eu tive que partir o vídeo da história em dois, porque ele ficou com 11 minutos, se eu não me engano, e simplesmente eu não consegui subir aí no IGTV, então eu resolvi partir em dois e aí funcionou. Não sei se eu tenho alguma limitação para subir de tempo, né? Mas enfim, então se você puder ouvir a história, os dois vídeos em sequência é melhor para você pegar a história toda e daí ver que cena que ficou mais marcada na sua memória. Antes de começar a destrinchar a metáfora da Vasalisa, quero falar sobre a sequência das histórias. Então a gente viu La Loba, que o subtítulo do capítulo de La Loba é A Ressurreição da Mulher Selvagem, que é o quê? A gente resgatar essa nossa natureza instintiva, essa nossa natureza que foi domesticada demais. Então ela é só aquela pulga atrás da orelha para você ir atrás do que você quer e que você esqueceu ou que você deixou de lado para atender demandas que não são suas. Na sequência, nós vimos a história do Barba Azul, foi um mês, gente, de vídeos até agora. Eu acho que esse é o 26º ou 25º, não tenho certeza. Tô bem satisfeita porque eu fiz bastante conteúdo. Mas na sequência a gente viu o Barba Azul e a gente ficou bastante tempo estudando sobre ele. O subtítulo no livro é A Tocaia ao Intruso. Então é a gente identificar esses pensamentos predatórios que a gente tem e que faz com que a gente também não viva plenamente. E aí a gente cai então na história da Vasalisa, cujo subtítulo é O Resgate da Intuição, farejando os fatos, o resgate da intuição. E aí eu vou mostrar pra vocês a minha Vasalisa. Olha, gente, eu tenho uma Vasalisa, tá? Que eu mesma fiz com as minhas mãos, porque lá no grupo Lobas, do Instituto Ipê Roxo, elas promovem essa atividade quando a gente começa a estudar esse conto. E fazer esse processo, que se você puder fazer, né, é muito bacana, porque você vai refletir muito a respeito da sua maneira de agir. Então, eu levei bastante tempo, assim, eu fiz uma roupa, depois eu troquei de roupa, aí eu resolvi que eu ia fazer uma roupa, não com os retalhos que elas deram lá, mas sim com uma blusa minha, então eu cortei essa blusa que eu não queria mais. Eu fiz uma roupa que não está costurada no corpo da Vasalisa, se eu quiser trocar eu posso, porque eu sou assim, eu sou bem camaleoa, eu mudo de cidade, mudo de carreira, mudo bastante, entendeu? Eu mudo. E a minha Vasalisa refletiu exatamente como eu sou. Tá? Então, é bem legal de fazer esse exercício. E a Vasalisa, gente, essa boneca anda comigo em todo lugar. Tal qual a história, eu levo ela para todo lugar, especialmente quando eu estou sozinha, por exemplo, se eu tenho que viajar sozinha, qualquer coisa. Na verdade, ela anda na minha bolsa, tá certo? Então, essa é a minha Vasalisa para vocês conhecerem, né? Tá bom? Se você puder fazer, é uma atividade lúdica de muito bom autoconhecimento. Então, ok. Vamos falar da história, então, da metáfora? Essa história, ela tá dividida em tarefas, tá? Então, eu vou começar a falar sobre cada tarefa. E aí, antes de falar sobre a primeira tarefa, o conto começa com Era uma vez e não era uma vez. Que é isso? Isso é um dos inícios clássicos de contos, tá? Que ela pesquisou. E significa nem tudo é o que parece. Tem coisas que parecem boas que não são boas. E tem coisas que parecem ruins que não são ruins. Então, vamos dar uma segunda e uma terceira e uma quarta olhada. E a gente vai identificar isso, então, no conto todo. Era uma vez e não era uma vez. Então, vamos para a primeira tarefa. A primeira tarefa é permitir a morte da mãe boa demais. E aí ela tem um parágrafozinho que fala sobre as tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher. Então, eu vou ler. Aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política. Tornar-se alerta sozinha para o seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Então, gente, conceito da vida, morte, vida. Lembra que eu falei lá da outra vez? A gente vive de uma maneira, percebe que tem coisas que nessa vida que a gente vive, nessa maneira como a gente vive, que não está mais nos favorecendo, e a gente tem que deixar morrer essas coisas para que outras possam viver.
vida, morte, vida. Como se fosse dia, noite, dia, que é uma coisa que a gente vai ver também aqui na Vasalisa. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso, sobre deixar a mãe boa demais morrer. Que a mãe é a mãe interna, certo? Que nos protege de correr riscos, mesmo que sejam riscos calculados, e nos deixam estagnada. E também, se a gente é mãe boazinha demais para outras pessoas na nossa vida, talvez a gente esteja impedindo o crescimento dessas pessoas. Então, nós vamos falar sobre isso amanhã. Beijo!